munidos agora da propriedade do corte, vamos projetar um primeiro algoritmo para o problema das árvores geradoras mínimas, de encontrar uma árvore geradora mínima de um grafo. Esse vai ser o algoritmo de Prim, como o título ali já está dando spoiler. E antes de entrar nele especificamente, vamos ver algo um pouquinho mais geral. Então, lembrando vocês, a técnica de projeto de algoritmos gulosos, ela parte por base que eu vou ter um algoritmo iterativo que vai realizar escolhas míopes buscando atingir o ótimo, né? Essas escolhas míopes seguem algum critério. No caso, a propriedade do corte, como a gente já comentou nos últimos vídeos, nos sugere um critério muito interessante. Olha, a propriedade do corte diz, dado um corte, se eu encontrar um corte e eu pegar a aresta de custo mínimo que atravessa esse corte, ela tem que estar na árvore. Então, se eu tiver um método ali para iterativamente ir selecionando cortes do grafo, cada vez que eu selecionar um corte, eu procuro a aresta de custo mínimo que atravessa ele, e daí eu tenho mais uma aresta para ser colocada na árvore geradora mínima. Tá? Então ele nos dá um critério guloso ali, muito conveniente, tá? E que a gente já mostrou que se a gente seguir ele, qualquer aresta que colocar nesse critério, a gente acabou de mostrar, é uma aresta que realmente vai ter que estar lá na Minimal Spanning Tree. Ela é uma aresta segura para ser colocada. Ela vai fazer parte da nossa solução. Então vamos só formalizar aqui que a ideia para um algoritmo genérico é que, dado um certo grafo ponderado, G igual a VE, grafo ponderado quer dizer tem custos nas arestas em particular, aqui vão estar os pesos dele, vamos considerar um corte AB e seja E a aresta mais barata que cruza este corte. Então a gente sabe, pela propriedade do corte, que E deve ser colocado na árvore geradora mínima. Tá? Portanto, pensando de modo algorítmico, E é uma aresta segura para colocar nessa árvore geradora que está em construção. A partir daí, a gente pode derivar diversos algoritmos usando essa propriedade. Né? Diversos algoritmos gulosos. Isso que é o curioso. Olha, mesmo problema, mesma técnica, mas eu tenho, dado essa propriedade, mais de um possível algoritmo guloso. Por quê? Porque ninguém disse ainda como que eu escolho esses cortes. Tá? Que corte que eu vou olhar primeiro? Qual partição, qual bipartição do gráfico eu vou olhar primeiro para encontrar uma aresta e adicioná-la. Tá? Essa ideia vai permear os algoritmos gulosos para o problema da árvore geradora mínima, porque é uma ideia bastante segura. Né? Olha, dado um corte, encontra a aresta mais barata, ela vai estar lá no corte e fechou. Legal. Mas como fazer isso? Tá? Como fazer essa escolha? Então, aí que vem a questão do primeiro algoritmo que a gente vai ver ser o algoritmo de Prim, que ele vai ter um método muito específico para construir para escolher esses cortes, né, e assim construir a árvore geradora mínima. E a ideia dele é que ele vai crescendo. A partir de um ponto de origem, ele vai se espalhando pelo grafo, pegando novas arestas, sempre mantendo um componente conexo ali, uma árvore conexa, que ao longo do algoritmo ainda não é geradora, porque ele está adicionando arestas, ele ainda não pegou todo mundo, mas eventualmente se torna geradora. Tá? Essa é a ideia, mas para deixar ela mais clara, vamos ver um exemplo aqui. Tá? Então, o exemplo do algoritmo de Prim, considerem esse grafo não orientado aqui, com pesos nas arestas. Eu tenho os vértices ali nomeados A, B, C, D, E e F. E eu vou pegar aqui, sem perda de generalidade, eu vou supor que o A é o meu vértice origem. Tá? O algoritmo de Prim ele precisa operar a partir de uma origem, mas a árvore, ele vai encontrar uma árvore geradora mínima independente da origem que ele pegar. Tá? Se houverem múltiplas árvores geradoras mínimas, pode até mudar qual, mas ele vai sempre encontrar uma. Então, embora ele precise desse ponto de origem, isso não está na entrada do problema, como era o caso nos caminhos mínimos, né, que eu queria saber o custo do caminho mínimo a partir de um vértice. Aqui não faz diferença a princípio, então é uma coisa que o algoritmo mesmo escolhe. Arbitrariamente eu escolho um vértice, escolhi o vértice A. E aí eu vou olhar para esse corte, tá, que só contém o A. Na primeira iteração eu vou olhar para esse corte que só contém o A. Se eu olhar aqui, atravessando esse corte, eu vou ver que tem 3 arestas, uma de custo 4, outra de custo 3 e outra de custo 1. A de custo menor é 1, e é esse o critério que eu uso, é isso que a propriedade do corte nos diz. Olha, a aresta de menor custo que atravessa esse corte, pode confiar que ela vai estar na árvore geradora mínima, e daí eu posso colocar ela aqui. Eu vou fazer algo ao longo desse desenho que é
sempre manter apenas essa delimitação de corte, essa ilustração de corte, para a iteração corrente, porque senão o desenho fica muito carregado. Então, na segunda iteração, eu tenho aqui que tanto o A quanto o vértice C estão no meu componente conexo, e de novo eu vou olhar o meu corte definido por esse componente conexo. Tem os vértices que estão dentro e todos os demais. Essa que é a minha bipartição. Então eu vou olhar para esse corte aqui. Agora eu vou ter uma aresta de custo 4, outra de custo 3, outra de custo 4, outra de custo 2 e outra de custo 4. Estão vendo que tem empate aqui, né? Violando o que eu falei lá no início, nesse exemplo eu fiz uma exceção, deixei empate só para a gente fazer uma reflexão sobre as consequências desse empate. Mas a gente chega lá. Olhando para esse corte agora, quem ganhou foi a aresta de custo 2. Ela é a aresta mais barata que atravessa o corte. E, seguindo o meu critério guloso, eu vou pegar ela então. E agora eu tenho mais um vértice aqui nesse meu componente que está crescendo. Vamos olhar quais arestas atravessam esse componente agora. Olhando quais arestas atravessam esse componente, notem, interessante, tem uma aresta de custo 3 aqui, ó, que não atravessa o componente. Vou até destacar ela assim para ficar diferente. Essa aresta ela tem custo 3, nem é um custo tão alto, mas ela não está atravessando o componente. Já tem os dois extremos dela estão dentro. Então essa aresta não vai mais ser considerada. Das arestas que atravessam o componente, tem várias arestas com custo 4. Né? E eu vou pegar uma delas. Por exemplo, essa aqui. É nesse momento, tá, para dar a ideia para vocês, que se eu tiver empate de custos, eu posso ter múltiplas árvores geradoras mínimas. Por quê? Porque eu poderia trocar essa aresta que eu acabei de pegar por outras arestas de custo 4, essa, por exemplo, ou essa, por exemplo, que estão atravessando o mesmo corte ali. E assim eu geraria uma árvore diferente, possivelmente. Então, como eu disse lá, os algoritmos não vão deixar de funcionar, mas eu não posso mais usar o argumento na hora que eu estou fazendo as demonstrações e tal, falar da árvore geradora mínima, da árvore geradora com menor custo, porque pode ter empates. Tá? Então, é isso que muda quando eu tenho custos iguais ali nas arestas. Prosseguindo aqui para a próxima iteração, esses 4 vértices já estão na minha árvore geradora mínima, então agora o corte passa aqui. Tem uma aresta de custo 4 e outra de custo 6 atravessando. E agora o corte tem todos os vértices menos 1, só sobrou uma aresta para pegar, e eu pego essa aresta de custo 5. Tá legal? Essa foi a intuição do algoritmo de Prim. Foi aqui o exemplo do algoritmo de Prim. A gente já vai ver um primeiro pseudocódigo para esse algoritmo. E eu digo um primeiro pseudocódigo porque algumas questões de implementação ali fazem muita diferença na eficiência desse algoritmo. Então agora a gente vai ver, para concluir esse vídeo, um primeiro pseudocódigo mais simples, uma análise de eficiência aqui da implementação mais básica. Vamos lá então. Lembrando qual a intuição que eu quero transmitir para o pseudocódigo, quais as regras que eu segui no exemplo que eu acabei de ver. Começa de um certo vértice, mantém sempre um componente conexo, em cada iteração eu olho para o corte, que tem de um lado os vértices que já estão conectados, do outro lado o resto, e eu pego a aresta de menor custo que atravessa a fronteira desse corte. Então vamos nessa. Prim recebe aqui um grafo G, com seu conjunto de vértices e arestas, e custo C nas arestas, uma função de custos que atribui custo nas arestas. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro escolher um vértice S arbitrariamente como inicial. Tá? É arbitrariamente mesmo, gente. Você pode jogar uma moeda para escolher isso aí, né, fazer uma escolha aleatória, ou pode escolher o de maior rótulo, de menor rótulo, ou qualquer outro critério, não tem problema. Tá? Então escolher S arbitrariamente como inicial. A partir dessa escolha, eu vou ter aqui 2 conjuntinhos que vão operar ao longo do meu algoritmo. Um deles é um conjunto de vértices que eu vou chamar de X e que vai começar apenas com o S lá dentro. Ele vai ter apenas o vértice S. Vocês podem pensar nesse conjunto X como os vértices já conectados, eles fazem parte do meu componente conexo. No início, só o S que está lá, trivialmente conectado a ele mesmo, já que ele é a origem, né, meu vértice inicial. E eu não tenho nenhuma aresta, por enquanto, na minha árvore. Então a minha árvore está vazia, minha árvore T vazia. E aí eu entro no meu laço principal. Lembra que eu estou supondo que o meu grafo é conexo? Então, enquanto x for diferente de V,
enquanto eu não pegar todo mundo, eu vou continuar pegando ali a próxima aresta que atravessa a fronteira do corte. Então, enquanto x for diferente de v, eu estou lá começando uma iteração com um certo conjunto de vértices já conectado x, no início só o s, ao longo do algoritmo vai saber, né, mas tem sempre um conjunto lá. E daí vamos dizer que E seja E igual ao V, a aresta de menor custo que atravessa, né, a ideia é que atravessa um certo corte. Qual corte? O corte definido de um lado por x e do outro por v menos x. Né? De um lado os que eu já conectei, do outro todo o resto. Legal? Eu posso dizer de outra forma que a aresta de menor custo que atravessa x e v menos x, eu poderia dizer a aresta que tem um extremo em x e o outro fora. Tá? É equivalente. Na hora de implementar lá, eu vou ter que olhar para as arestas e verificar. Onde que está um dos seus extremos? Está em x. E o outro também? Descarta essa aresta. Onde está um dos seus extremos? Está em x e o outro está fora? Então essa aresta entra no páreo, eu pego a menor delas, que estiver nessa situação. 2 extremos dentro ou 2 fora de x, não me serve. Tá legal, então peguei essa aresta E, ela é a aresta de menor custo que atravessa esse corte x, v menos x, portanto, ela vai ser adicionada na minha árvore geradora mínima. Eu vou colocar aqui que T recebe T união E, e x, o conjunto dos vértices conectados também cresce, x união V. Tá? Por que x união V? Eu vou ser mais preciso aqui, porque do jeito que eu coloquei, eu falei que ela atravessa o corte, mas eu não fui específico sobre qual lado. Então eu vou dizer que atravessa o corte com o pertencente a x e V não pertencente a x. Tá? Então, com isso, eu tenho que o vértice U, já que ele pertence a x, eu já tinha alcançado ele. Ele já estava no meu componente conectado. O que não estava era o vértice x, foi o que eu adicionei agora. Tá legal? Esse laço aqui terminado, eu alcancei todos os vértices, em cada iteração escolhendo uma aresta de menor custo. Legal? Seguindo a minha ideia, uma aresta de menor custo que ultrapassa o corte corrente. E daí, no final, devolva T. Tá legal? Esse é o nosso algoritmo. Vamos falar, para finalizar esse vídeo, brevemente da implementação e da eficiência dele. Então, vamos analisar aqui, vou pegar outra cor, qual que é a eficiência desse algoritmo. Aqui os passos iniciais, escolher um S arbitrário, preencher o X e o T ali, tudo custo constante. Eu tenho um laço principal. Então, esse laço aqui que é importante. Esse enquanto, ele vai iterar enquanto x for diferente de v. X começa com um único vértice, e em cada iteração, eu coloco, olha lá, x recebe x união v. Então, em cada iteração, eu vou ter um novo vértice adicionado, portanto, eu vou ter da ordem de n iterações, sendo n o número de vértices, né? O de n iterações. Lembrando lá que a gente costuma usar como sinônimo o tamanho do conjunto de vértices igual a n. Tá bom? Então, é isso que a gente tem ali, mas essa não é a eficiência, o custo do algoritmo. A gente sempre tem que olhar para o que está acontecendo lá dentro das iterações. Então, eu tenho da ordem de n iterações, mas o que acontece em cada passo disso? Olha, essas duas instruções aqui levam tempo constante. Né? É só adicionar o E na aresta, o V na árvore, o E na árvore e o V no conjunto X. Mas e esse passo aqui? Vamos dar uma olhada para ele com mais atenção. Ele diz, olha, seja E igual ao V, a aresta de menor custo que atravessa X e V menos X. Tem maneiras mais ou menos espertas de implementar, a gente vai discutir isso na sequência. Mas por hora, o que a gente sabe que o jeito mais simples de implementar isso verifica todas as arestas. Passa por todas as arestas verificando. Um dos seus extremos está em X, o outro está fora de X, e vai descartando as que não estão e contabilizando as que estão lá para pegar a menor. Então, para implementar da forma mais simples esse passo, eu vou gastar da ordem de m iterações, porque eu tenho da ordem de m arestas para verificar. Não estou dizendo que não dá para fazer melhor do que isso, mas na implementação mais básica é isso. N iterações e da ordem de m passos por iteração.
Né? Então eu vou ter aqui da ordem de n vezes m operações, da ordem de n vezes m vai ser o tempo do meu algoritmo. Tá? Isso já não é muito ruim, tá? Não é o tempo que a gente mais gosta, né? Porque n vezes m ali, o número de arestas pode ser bem maior do que o número de vértices. Então isso aí pode chegar até n ao cubo, se m for grande, por exemplo. Não é o que a gente mais gosta, mas vale citar para vocês aqui como uma curiosidade que o número de árvores geradoras pode ser muito grande, tá? Ao menos n fatorial. Só como curiosidade fica aqui. Ao menos da ordem do número de fatorial na ordem do número de vértices. Por quê? Pensem que, de um jeito combinatório. Né? Olha, dado um vértice, se o grafo for completo, tá? Se eu tiver aresta com custos variados, mas aresta de todos os vértices para todos os outros. Pega um vértice inicial, eu tenho n escolhas, n-1 escolhas a partir dele para pegar os vértices vizinhos. Daí eu peguei um desses vizinhos. Agora, a partir desse conjunto, eu tenho mais do que n opções, né? Para escolher um próximo vizinho, porque eu tenho n-2 vizinhos, mas pode ser uma aresta saindo de um dos vértices ou do outro. Tá? Então eu tenho no mínimo n-2 vizinhos. E assim por diante. Então é um número muito grande de árvores geradoras distintas que eu posso ter. E aqui, num número de passos muito menor do que n fatorial, n vezes m não é o nosso sonho de consumo, mas é muito melhor que fatorial, eu consegui explorar esse espaço de busca e chegar no ótimo. Tá? A gente ainda não provou isso, mas a gente vai provar ainda hoje. Agora, nós não temos que nos contentar com essa eficiência. A gente pode pensar, será que dá para melhorar? E de fato dá. Por quê? Porque a gente está sucessivamente escolhendo elementos de custo mínimo. No caso, os elementos de custo mínimo que a gente está escolhendo são arestas. Em cada iteração a gente pega uma aresta de custo mínimo. A intuição nessa hora, para quem conhece de estruturas de dados, poxa, coloca um heap aí. Um heap é uma estrutura que, dado um conjunto com diversas prioridades ali, com itens com várias prioridades, devolve o com a menor prioridade com muita eficiência para mim. Ele é muito bom em organizar os dados de modo a pegar o mínimo muito rapidamente. Tá? Então, se a gente introduzir ali um heap de mínimo, a gente pode melhorar e, de fato, a gente vai conseguir fazer isso. Então, o que fica agora, o restante dessa aula, é uma implementação mais eficiente e depois a prova de corretude do algoritmo. Eu só vou fazer mais uma observação, que é curioso que, embora nesse algoritmo trivial a gente está escolhendo arestas com o menor custo, né, então o natural, o mais direto seria, vamos colocar o heap com arestas. Na verdade, a implementação utiliza o heap para armazenar vértices. E eu vou entrar, na hora que a gente for falar dessa implementação, eu comento com vocês por quê, e porque, apesar dessa diferença, ainda é um algoritmo equivalente a esse que a gente viu, ainda é o algoritmo de Prim, embora essa implementação com heap vá ter uma sacadinha ali um pouquinho diferente.